Caros amigos, sejam muito bem-vindos à Camprime Conecta, o podcast oficial da Camprime Solution. E hoje nós temos um grande convidado aqui, o Gabriel Silva, veio nos prestigiar nesse momento aí, falar um pouquinho da Preditiva, né. Meu nome é Wellington Vieira, então venha com a gente, vou chamar a vinheta. Venha vinheta! Gabriel, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo, né. Muito obrigado aí, já de antemão agradeço aí pela sua oportunidade. Tivemos vários interfaces aí até chegar aqui, Foi. mas conseguimos chegar aí no nosso bate-papo. E hoje eu gostaria de passar a palavra para você aí, né, para você falar um pouquinho aí da sua trajetória, para o pessoal te conhecer, né, o que que nós vamos falar no dia de hoje aí sobre a Preditiva, tá bom? Gabriel, mais uma vez seja bem-vindo, obrigado, tem a palavra Obrigado, aí. cara. Perfeito, cara. Bom, primeiramente eu quero agradecer, cara, essa oportunidade aí da Camprime aí, né, através aí de você, o Wellington Vieira, cara, tá dando essa oportunidade pra nós aí que estamos, né, engrenado aí na preditiva aí, na manutenção preditiva, tá forte aí no Uhum, mercado aí, né. E, cara, eu tô totalmente, agradecido aí por essa oportunidade aí. Sou, né, um cara recente, né, posso dizer assim, na área aí. Vim de uma manutenção aí, comecei aliás na manutenção automotiva, né, cara. aham, Nunca imaginei adentrar na área da manutenção. Trabalhei por muito tempo como operador de máquinas de prensas metalúrgicas, aham, 6 anos, 6 anos da minha vida ali, acreditando que aquela era a profissão que eu iria seguir ali, né, cara, o resto da vida, vamos dizer assim, né. Mas as coisas de Deus são assim, ela muda de uma hora para outra. E um belo dia, né, casei, e aí eu falei: "Ah, eu preciso ingressar em uma outra área, né". Surgiu uma oportunidade, moro no estado de morava em José Bonifácio, ali no estado de São Paulo. Surgiu uma uhum, oportunidade em Goiás, ali, Jataí, através da vida do meu irmão que trabalha lá, e uhum, era para o ramo automotivo. E aí eu, cara, eu nunca trabalhei na manutenção, não sabia o que era manutenção, muito menos na área da automotiva, linha pesada, né, de carretas, implementos sim, agrícolas, tratores, parte de suspensão, hidráulica, pneumático. E aí eu falei: "Eu vou, né". Eu conheci meu potencial de aprendizado, de adaptação, enfim, só que tudo que é novo, aham, às vezes, causa medo, né. Tudo que é exa novo, para qualquer pessoa, eu acredito que tem aquele medo, aquela incerteza. Mas quando a gente conhece, né, a nossa capacidade, a gente sabe de onde que a gente pode chegar, sabe que, se a gente sim, vai alcançar aquele objetivo ou não, só depende de nós mesmos, de cada um. Então eu só foquei e falei: "Eu vou aprender". Comecei, eu lembro ainda, né, já faz alguns anos, 6 anos atrás, mais ou menos, mas eu uhum, entrei como mecânico um, né, e sim, auxiliando ali, primeiro mês, 2 meses, aí eu vi que meu negócio não era o negócio não era ficar só ajudando não. Eu já peguei o macete, eu falei: "Eu vou começar a pegar a carreta e eu vou começar a fazer manutenção". E aí com 3 meses ali eu já me desenvolvi bem, fiquei 1 ano lá em Goiás, como mecânico automotiva. E aí voltei pra José Bonifácio, tinha uma outra usina, uma outra aham, oportunidade, né, como mecânico 3 e aí me adaptava muito fácil ali, né, tanto na usina, sim, algo diferente também, ser calcoleira, né, e foi bem interessante, cara, uma experiência bem, olha, bem interessante. Fiquei 1 ano trabalhando como mecânico automotivo, e aí eu tinha uma época bem antes da época da metalúrgica, eu tentei fazer uma faculdade de engenharia mecânica, fiz 2 anos, e eu tranquei quando eu fui para Goiás, não consegui voltar mais. Aí eu sim, falei: "Rapaz, eu dei um passo maior que a perna, né". Trabalhando no metalúrgica, ganhando pouco, falei: "Vou fazer engenharia", né, não deu certo. aham, Quando eu voltei, na segunda vinda agora para José Bonifácio, trabalhando, né, ainda na automotiva, eu falei: "Eu preciso voltar a estudar". Peguei e fui fazer sim, um curso técnico.
fiz um curso comecei a fazer um curso técnico mecânico industrial, que não tinha uma área específica para técnico automotivo, né, que talvez se tivesse eu teria feito, que era o ramo que eu estava atualmente. Mas quando eu sim, comecei a fazer o curso técnico mecânico automotivo, primeiros meses eu já falei: "Cara, mecânica automotiva, mecânica industrial, eu tenho que definir a área que eu vou". Então, já sim. estudando na área, eu falei: "Eu preciso ir para a indústria, preciso de uma oportunidade para entrar na indústria", porque eu até comento muito com meus amigos, alguns pessoal de fábrica, assim, de chão, quando a gente Uhum, está se qualificando numa área, se você está atuando naquela área, você desenvolver é muito melhor. Então, o que eu pensei: "Eu vou me desenvolver melhor na área da manutenção industrial, cursando o curso técnico, que é o que eu estou fazendo". Então eu vou uhum, aplicando algumas teorias, algumas práticas, algumas coisas que a gente vai vendo, né, conforme do estudo e consigo aplicar na prática ali na indústria. E foi assim, sim. cara, na mesma usina, Deus abriu uma porta ali, fui conversando, conversando, ajeitando, mas ainda demorou um ano e aí que surgiu uma vaga, e eu fui, passei para mecânica industrial, aonde fiquei mais um ano também, na mesma usina. Fiquei um ano e acabei o curso, peguei e surgiu uma nova vaga em Jataí de novo, em Goiás, em outra usina. E aí eu falei: "Uai, vamos voltar de novo". Voltei para lá, já voltei como sênior, já com salário melhor, tudo, enfim, todas essa trajetória, graças a Deus, foi por classificação e por salário também melhor, e aí nós fomos se adaptando às cidades, às pessoas, né, ao emprego novo, às pessoas novas, enfim. E aí eu fiquei por 2 anos ali, fiquei por 2 anos ali em Goiás, que foi agora a última vez, só que com 3 meses, como eu fui como mecânico sênior, em 3 meses me deram a oportunidade de engrenar na Atrativa. E aí O top. quando eu falei: "Eu quero", né, não sabia o que era, não eu via, acompanhava, o técnico tinha ali, mas eu não sabia, né, na prática o que era, mas eu Uhum, assumi, eu falei: "Vamos aprender, quero essa responsabilidade". E eu fui sempre assim, eu sempre gostei de aprender, eu sempre fui atrás das coisas, porque a gente às vezes tem sonhos, né, tem sonhos, tem vontade, mas parado as coisas não acontecem. Então a gente tem sonhos, tem que correr atrás deles, tem que buscar. O que que precisa, sim, né? Eu pensava assim: "O que que eu preciso para chegar num determinado patamar, num determinado salário, num determinado, ah, cargo, enfim, preciso fazer isso, então eu tenho uhum, que trilhar esses passos". Então eu comecei a sim, trilhar. E quando eu cheguei, deram essa oportunidade, foi as mesmas coisas quando eu comecei na indústria, na automotiva. 3 meses, 2 meses eu já desenvolvia a parte prática ali, vamos dizer, simples, né, ali na parte de colete, vibração, as uhum, a sensitiva bem aplicada ali, termografia. Comecei a me familiarizar com essa área, com os equipamentos, a análise de vibração, o acelerômetro, né, um relógio comparador, né, enfim, comecei a começar a pegar essa área e abraçar ela mesmo. E desenvolvendo, fiz um curso nesses 2 anos, fiz um curso de análise de vibração, né, pela FUPA, foi bem também uma experiência bem interessante demais, cara. E aí uhum, alguns cursos, assim, né, não no nível, né, dessa instituição, mas os cursos mais básicos, mas também com de conhecimento, né, para poder aprimorar. E é claro, sim, cara, que a área em campo, além da qualificação ali, o papel, em campo é o seu melhor aprendizado, né, cara. É a sim. melhor parte de trabalho aonde você vai adquirir conhecimento é em campo, cara, é em área. Sim, o Gabriel, e até é o foco, pô, bacana a sua história. Pessoal, o foco desse podcast hoje com o Gabriel é o seguinte, você que está iniciando agora na Preditiva, né, Gabriel, É isso aí. por onde começar? Veja aqui a história do Gabriel, vão ter muitos mais insights aí. Então se você está iniciando pela Preditiva, né, ele já passou você passou pela área preventiva, você veio de uma área totalmente diferente, né, Sim, numa isso, área exatamente. mecânico de Carreta, né, veículos pesados, né, isso. que tanto que tá lá no título tá lá, de oficina É apreditiva, né. Então, exatamente. você que tá iniciando aí, você que quer começar a preditiva, você quer seguir alguns caminhos, né, veja esse po ouça esse podcast, veja esse podcast lá no YouTube, que nós vamos ter bastante insights para você aqui, né. Nós vamos ter bastante orientações de como você se comportar, né, de como você, seguir essa carreira que está crescendo muito no mercado hoje.
Então, mas antes disso, dá lá, dá seu like, curte, compartilhe, né, esse vídeo, comente, venha com a gente, porque esse podcast é feito para você, é para conectar as pessoas, conectar os profissionais e trazer bastante aí informação para você adquirir no seu dia a dia. Então, Gabriel, pô, que bacana, então você saiu da oficina, foi para a preditiva, e como é que foi esse primeiro contato, Gabriel? Você chegar na preditiva e falar assim: "Caraca, é isso mesmo que eu quero?" Já teve esse susto, assim, cara? É, assim, primeiro momento, né, eu acho que a realidade, né, não é hipocrisia, mas a realidade é que a gente o profissional, ele quer desenvolver, ele quer crescer e ele quer, obviamente, ganhar um salário bom e trabalhar de uma forma que ele não vai ser desgastante para ele. Vamos dizer assim, eu vim de uma área automotiva, de carretas, cara, é só máquina pesada, é eixo pesado, é cubo pesado e vamos que vamos, não para. Então é só força bruta, vamos dizer assim. E eu, como focado, né, cara, em estudar, falar que eu preciso aprimorar a minha parte técnica, né, cara, eu preciso começar a ter mais desenvolver mais essa parte técnica, né, não só a força bruta em si. Quando eu assumi, né, a responsabilidade ali, né, da preditiva ali também, Sei. inicialmente, quando a gente vai ali, né, coleta, né, faz uma coleta aqui, faz um alinhamentinho ali, acompanha um balanceamento. A princípio você vai olhar e fala: "Nossa, rapaz, é fácil, né, até bem tranquilo, né". É bem tranquilo, só que aí eu lembro, como eu lembro, eu chegava do lado técnico e ele colocava lá o gráfico lá, e eu olhar ali no software e: "Uai, rapaz, aqui Aham. tá com desalinhamento aqui, um monte de gráfico ali de". Eu falei: "Mas aonde você tá vendo isso? Aonde que tá desalinhado aí?". "Ah, não, tem um gráfico aqui, vixe rapaz, já tá rolamento aqui, já tá com pista externa que tá pegando". Eu falei: "Mas aonde que você tá vendo isso aí, cara? Me fala, me mostra isso aí". Um monte de gráfico, né, várias harmônicas ali, né, e fala: "Cara, eu preciso saber disso, cara, preciso entender disso". E aí, graças a Deus, tive alguém também que me deu um apoio, eu acho que isso dentro das empresas hoje eu vim da primeira usina um pouco de falta disso, né, quando eu estava na época ali da manutenção, iniciando na manutenção industrial ali, né, quando logo na sequência que eu saí da automotiva, tem hoje em dia eu acredito, né, em até outros lugares, essa falha um pouco de ter uma pessoa ali que tenha, né, essa Exato. disponibilidade, uma pessoa que ela não se apega no conhecimento para ela, né, e ela compartilha. Eu sou o cara que se eu sei pouco, mas o pouco que eu sei e que eu consigo desenvolver e passar para as pessoas, eu passo. Porque eu aprendi que quando você ensina, você aprende 2 vezes, né. Exato, Então, eu exato. repasso informação, repasso meu conhecimento, o pouco que eu tenho, que eu adquiro no longo do tempo, eu vou repassando. E assim foi lá, então tive uma pessoa, bem desenvolvida, bem capacitada ali Uhum. para trabalhar, eu era a sombra do cara, onde ele estava, eu estava, se tinha que fazer, vamos fazer, e eu abraçava a causa. Quando eu entrei Sim. nessa parte analítica, cara, algo que é bem complexo, mas aquela coisa que você faz dia a dia, você trabalha em cima daquilo, você tem o Hum, objetivo, aquele foco, você vai desenvolvendo, com uns erros, uns acertos, né, e entender muito mais a vantagem que eu vejo nos erros, né, entender onde que você errou, como que você errou, por que que você errou. Hoje, eu venho desenvolvendo isso, venho cada vez mais desenvolvendo mais. Hoje, quando eu saí daí, né, do Rio Grande de Goiás e vim para cá agora pra uma outra oportunidade, há um ano que eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Hoje eu estou sim. sozinho, só tenho eu de técnico e consigo me Caraca, aprofundar cada vez mais. Uma planta aqui imensa, cara, muitos equipamentos. O ponto aqui, os pontos mínimos aqui de semanal é 6, 7 mil pontos. Então a gente tem uma planta grande, só que é uma área que eu entrei e falei: "Cara, agora eu vou entrar de cabeça, isso aí, agora eu vou aprofundar", entendeu? isso aí. Ô, Gabriel, você trouxe uma história que conecta um pouco com a minha história também. Quando eu iniciei na Preditiva, antes de eu iniciar, eu era mecânico de ponte rolante, né, aí a questão de ser um pouquinho mais, vamos dizer assim, bruta, né, cara, era quando eu entrei na Preditiva, eu me assustei um pouquinho, que eu falava: "Caramba, é só isso?". Né, assim, não É, desmerecendo, né, sabe, poxa, tipo, um mecânico de ponte, tirar um rodeiro daquele, sacar um rodeiro, sacar uma engrenagem, era chave de impacto, marreta aquela sexta-feira.
Cara, quando eu entrei na Primitiva, quando eu peguei um coletor de dados, o cara falou: "Ó, você vai tem esses aqui pra você coletar, você vai fazer isso, isso, isso". Eu fiquei olhando assim, falei: "Caraca, mano, que legal, cara, olha só". E dali já vi oportunidade igual você viu. Falei: "Cara, se eu for me aprofundar aqui, eu consigo desenvolver". Mas só Sim, que sim. aí, Gabriel, um outro ponto que você trouxe também, é que tem que ter alguém pra nos ajudar, né, Gabriel, porque É, hoje em dia, cara, eu não sei o que tá acontecendo, cara, assim, nem todo mundo, sabe. Mas tem pessoas que não gostam de ensinar, cara, ou parece que tem medo, vamos dizer assim, um isso. medo excessivo de passar informação para outra pessoa, e essa pessoa, praticamente querer ocupar o cargo dele. Cara, isso É não desse jeito. existe, não É existe. desse jeito. Então, na no meu começo de preditiva, eu senti um pouco dessa falta. Aí eu tive que fazer igual você está fazendo, buscar informação para Sim. aprender. Hoje eu falo que eu tenho 10 anos de preditiva, isso não é nada, isso aí eu estou aprendendo ainda, e o que eu sei, eu gosto muito de ensinar as pessoas, eu também Isso é bom, gosto cara. muito de entender, de perguntar. Então, um pouquinho assim, Gabriel, quando você viu aquela parte de análise, igual você falou aí: "Ah, tá desalinhado", mas aonde você tá vendo aqui, cara? Ah, o rolamento, aonde você tá vendo o rolamento aqui do espectro? É Cara, desse isso jeito. também eu tive dificuldade para ver, né, mas com o tempo, por isso que é bom o contato do equipamento e você analisar, né, Gabriel, aí você consegue identificar isso no espectro e ver ali a condição do equipamento, não é? É, isso aí é bem interessante, cara. Eu lembro que eu peguei logo que eu engrenei ali, entender, né, a parte analítica, eu peguei um caderno, e o cara falava, eu só ia anotando. "Ah, tá vendo aqui, ó, a primeira harmônica, uma vez a rotação, ah, desbalanceamento, 30 hertz, né, ou não, vamos ver", porque assim, a gente olha ali, né, a pessoa por fora falando e parece que é simples, cara, a pessoa tá falando Exa ali: "Rapaz, mas tá, mas folga, cara? Como assim, né?". E aí eu falei: "Eu não vou gravar isso aqui, não tem como, então eu vou começar a marcar". Aí eu começava a marcar. Isso antes de eu fazer o curso, né. Eu sim. comecei a tudo que ele falava: "Ó, assim, assim", eu fui marcando, ah, 2 vezes ali, né, o desalinhamento, X, pá, fui colocando 3, 4 vezes, o que que ele falava eu ia só marcando. Aí eu deixava tudo no caderno e repassava para o celular. E aí eu tô na Sei. área, tô com o aparelho, aí você já começa. Aí isso aí tem muito também, até você já chegou a ver, eu até tinha vários prints no celular, de Uhum. alguns gráficos, né, algumas harmônicas, o que as características de uma falha de lubrificação, como que é, e aí eu tinha muitos prints, assim, no celular. Eu estava em área, eu coletava um equipamento, eu olhava o gráfico do celular, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui igual aqui. Específico, né, era Ficava específico de assim, defeito, né. e eu ficava olhando e falava: "Olha, rapaz, coincide aqui, tá parecendo que parecendo que é uma folga. Ah, não, tá parecendo que é uma falha de lubrificação". E eu começava, os pontos, aceleração, velocidade, envelope, começar a focar nesses pontos. E aí eu fui, né, cara, fui buscando, depois que o curso que eu fiz também abriu bem a mente. E aí, como eu falei no começo, em campo é o seu maior aprendizado. Você tem que se capacitar, cara. Sim, Você tem que fazer um curso de análise de vibração, módulo 1, 2, 3. Eu tô para exa fazer agora, né, se tudo der certo agora, começo do ano, análise de vibração específica para motores elétricos, que eu preciso muito, que eu hoje vejo toda a parte analítica, né, na vibração são complexas. Mas sim. para motores elétricos, para mim, eu acredito que pelo menos do meu ponto de vista, é uma área mais complexa do cara adentrar. Porque você vai pegar uma falha de rolamento ali, né, você consegue identificar bem tranquilo. Mas quando começa a entrar lá, frequência de polo, frequência de rede, frequência de barra, frequência de ranhura. Ah, rapaz, eu falo para você que eu apanhei com os motores aqui, viu? Apanhei, apanhei. Mas é nisso que eu fui aprendendo e fui falando: "Nossa, cara, eu preciso me aprofundar nisso. Esse aqui eu tenho porque essa parte aqui eu tenho um pouco de dificuldade, então é isso que eu vou buscar". Então, é a gente identificar, né, qual os pontos da gente tem que melhorar, identificar quais os caminhos que a gente tem que trilhar para chegar até onde a gente Sim. quer chegar, nosso objetivo. Então é isso que eu faço, meu dia a dia é esse, buscando sempre me aprofundar na área que eu preciso melhorar, entendeu? Exatamente. Aí fica até pessoal, fica até um recado para você também, outro recado aí, né, olha só, outro insight, né, aí pra gente aprender um pouquinho mais. Você que está iniciando na preditiva, né, ou você que está só iniciando de coleta, né, eu iniciei assim, né, Gabriel, Sim, só sim, coletar, sim. né, chamava até inspetor de monitoramento, que era só coleta de dados, né, e eu não Isso. analisava. Você que está iniciando nessa parte, começa a identificar os comportamentos do equipamento, né, com defeito encontrado no coletor, igual o Gabriel falou, e alguns defeitos são característicos, o espectro já se comporta, com alguns defeitos, se comporta para vários equipamentos.
lubrificação, já começa a destacar lá em altas frequências, em aceleração. Então já começa a ver ali o famoso 2 vezes a rotação lá, em questão de 120 hertz, né, que é 2 vezes a frequência de rede, já começa Sei. a aparecer um castelinho, você já viu eu É, falar cara. essa, Ixi, Gabriel? rapaz, olha, isso aí é uma boa, cara, que eu quando eu comecei, né, pegar essa parte de frequência de rede, assim, falha elétrica, eu Uhum, sempre focava muito ali, né, no envelope, 120 hertz ou próximo a 120, mas aí eu sim, comecei a entender, cara, que a aceleração ela também, ela pra mim, hoje, quando eu vejo 120 eu vou pra aceleração. A sim, aceleração tem as igrejinhas ali, tem ali, pô, frequência elétrica. Agora a gente vai entender o que da onde que sai, né, que aí é onde que entra mais pra exato, dentro. Mas é esses pontos, entendeu? Vai identificando. É bem interessante, cara. exato. Então, e você também que já está há muito tempo na preditiva aí, que só coleta e quer ir para a parte de análise, igual o Gabriel foi, né, Gabriel? Você Sim, agora está na parte de análise. Não tenha medo. Eu sei que, né, Gabriel, sabemos que o início ali dá aquele medo, dá aquela apreensão, você fica assim: "Caraca, será que eu vou errar? Será que eu vou ser assertivo?". é, Não, cara, não fique assim. Vai fundo, anote, acredite no seu potencial. Como o a melhor coisa que tem, você está fazendo, você está coletando e analisando, você está vendo o comportamento do equipamento e você está analisando. Então vai a fundo, né, se aprofunde, busque conhecimento, né não, Gabriel? cara, é isso aí. Quando a pessoa ela tem um objetivo, porque tudo também vem de conhecer, né. Eu Sim, como nós comentou no começo, né, fazia a parte corretiva e preventiva, então eu não conhecia a preditiva, né. exato. Então, é quando você se aprofunda, você vai conhecendo, você começa, né, eu acredito que esse é o passo ali da pessoa começar, né, na parte sensitiva ali, e aí o cara tá começando a coletar, fazer a parte de coleta e vibração, então acho que esse é uns passo a passo, não sei se talvez pode ser alguém que já consiga fazer um curso e já adentrar direto ali na parte analítica ali, eu não sei, mas eu acredito que esse é um passo a passo, o cara que hoje é inspetor, né, que trabalha ele tem 2 3 inspetores, na parte sensitiva, eu costumo dizer Uhum. que anda de mão dada ali com a preditiva, né, cara, porque a preditiva, se você não tiver sensitiva também, aplicar ela ali em campo, você tá lá com o computador na tela do computador, você tem uma referência, mas quem tá em campo, você tá em campo e tá no computador, você vai ter certeza da tua análise. Porque eu falo que quando eu vim pra cá, eu tive um desafio dos elevadores de caneca, até que você citou. Alguns impactos que ressonava para os rolamentos, e aí você tá ali no computador, só no computador, você vai olhar, pô, tá com uma folga aqui no rolamento, tá com alguma coisa estranha no rolamento. Quando na verdade uma caneca quando passava, ela batia e ressonava. Claro que a gente vai entender as frequências depois, mas a primeiro momento a gente acredita que tem algo no rolamento. Então, um defeito em si. Então a sensitiva, eu costumo dizer lá que ela anda mão dada com a preventiva, então o passo a passo aqui é esse, quem está hoje na área da sensitiva, como inspetor sensitivo, e migra ali, né, pra preventiva, começando na parte de coleta, vibração, ele está no caminho, cara, ele está no caminho certo, pra preventiva, pra Sim. parte analítica, para adentrar aí para essa área aí. Pô, bacana, Gabriel. E aquilo, né, o tema de hoje, né, o papel ali da manutenção preditiva, né, é como antecipar os problemas antes que quebra, né. Sim, E um dos fatores é isso, né, é a expertise ali né, você conhecer o equipamento, né. Eu já tive exatamente, casos, Gabriel, de pessoas que não sabia em questão de análise, mas conhecia o comportamento do equipamento. Né, entra exatamente, um pouquinho mais incisivo, igual você falou aí. sim. Mas quando o equipamento entrava num tipo de comportamento, ele já sabia qual defeito que poderia estar acontecendo. Só por conhecer, Como né, você o falou, equipamento. né, muitas das vezes ali, você tem, problemas fora, né, que tá, impactando lá no rolamento, se você demole ali, vamos dizer com essas palavras, você condena um rolamento, mas não é um rolamento. É, Né, exatamente, Gabriel? Aí a exatamente. sensitivity é importante isso aí, né, cara. É É importante, isso tem que aí. saber ali no espectro identificar ali realmente, o que tá ocasionando, se aquilo ali é uma consequência, se é o defeito mesmo, né, ou se tem algo ali por fora ali tentando, com frequências que está atrapalhando ali na hora da análise. Já Exato. aconteceu isso com você, ô Gabriel? Sim, como nós Sim, estamos falando da questão, né, de evitar a quebra, claro que um impactos ali externos, né, ressonando ali para um componente, um rolamento aí que seja, um mancal, um exemplo, com o tempo ele vai ocasionar algum dano,
o rolamento, com certeza ele pode com o tempo ocasionar. Mas talvez naquele período que você pegou especificamente, não é o rolamento em si. Ah, eu cansei do comecinho meu, até hoje ainda eu já presto atenção. Você vai coletar um exemplo de uma bomba centrífuga, com uma vibração alta ali, né, em velocidade ali, talvez tenha na vertical, surge ali uma vibração ali meio diferente, excessiva, acima do alarme, vamos dizer assim. E aí você Uhum. falou: "Rapaz, mas tá com uma vibração feia aqui, ou será que tá com uma folga no rolamento? Será que tá alguma coisa estranha?". Aí a gente vem e entra aqui com a verificar sensitiva. Ah, vamos verificar aqui folga, né, vamos verificar o parafuso folgado, vamos verificar aqui a fixação, a rigidez da base. Então eu Sim, comecei a pegar esse macete de primeiro, hoje em dia, né, eu penso que pelo menos seus 80% ali, pré-diagnóstico ali em campo. exato. Você tá com o teu aparelho, você vai fazer a coleta e vai diagnosticar algo, uma vibração excessiva, tá, mas essa vibração Tá. excessiva tá vindo da onde? Será que é do componente interno ou pode ser algum componente externo que tá ocasionando essa vibração? Então a gente entra com essa sensitiva, né, verificação de parafuso folgado, que já acontece muito, né, tem muitos equipamentos, às vezes folga um parafuso, já começa a vibrar, muda ali o espectro. Há uma falha de lubrificação, cara, também é algo que eu hoje eu cobro mais, né, essa questão, porque para mim aí, os principais fatores aí de quebra, causadores, né, é o desalinhamento e a falha na lubrificação, né, defeito de Ah, lubrificação. exato. Então, quando se tem uma falha na lubrificação ali, eu acredito é algo que eu faço de imediato, vamos fazer a troca, ou vamos repor, se for graxa, vamos fazer de imediato, porque é algo que hoje falha, ela falha hoje. Daqui um tempo, dias, pode ser que ela venha quebrar. É claro que Exato. Ainda mais quando tudo tá destacando em carpete ali, né, o Gabriel? tudo é parâmetro, claro, mas eu foco nessas partes que são, eu acredito que são essenciais, ali a vida, né, fala o sangue ali, né, do equipamento, né, ou no caso do lubrificante. Então, eu acho que tem vários fatores, né, cara, vários fatores, vários. E eu acho Hum. assim, na preditiva hoje pra mim, o que eu tô fazendo muito assim, eh, né, cada vez mais, conhecendo, né, e aprimorando, eu Uhum. acredito que uma dificuldade que eu tenho hoje para evitar, vamos dizer assim, uma quebra, é você, eu não sei se também é o caso de todos aí, não sei, mas esse é o meu caso, é o saber o momento certo que você vai trocar. Qual é o momento Ah, certo que você vai parar esse equipamento? Tá, você vai basear ele só no alarme no valor global? Você vai basear ele no alarme que você ajustou? Qual que é o momento certo, cara? Entendeu? Então, o que que eu pode falar. ô Gabriel, só desculpa te cortar, mas assim, e a gente precisa associar outras técnicas também, né, Gabriel. A gente não pode se assim, é claro que tem alguns defeitos específicos em vibração, que você crava ali. Pô, pista externa, gaiola então, por exemplo, gaiola você pegar uma frequência de gaiola ali, FTF ali, cara, pronto, você É, você já você já crava, trocar é. o rolamento. Mas e quando não, assim, você fica meio que duvidoso, vê aparecer uma frequência aqui, ainda mais se for em engrenamento, você vai ver assim, Ah, cara, você tem que rapaz. ter ali uma análise de óleo para você dar um diagnóstico melhor, Sim, você tem que ter ali uma termografia mecânica, sim, né, dependendo do motor ali, fazer ali um ensaio elétrico, um MCA, um MTE, enfim. Então, assim, tem muitas das vezes que você precisa associar, agregar outras técnicas para você ter um diagnóstico mais preciso. sim. É, não É desse não jeito, não é, cara. Gabriel? É desse jeito. Todas essas técnicas, cara, a pessoa tem que, se não conhece, buscar, né, conhecer. Eh, Uhum, é claro que a gente consegue fazer utilizando essas técnicas, até mesmo com o equipamento em operação, né, o que é a sim, vantagem, né, na maioria das empresas, você utilizar essas técnicas com equipamentos em operação. Mas o que eu costumo fazer também além delas? A inspeção visual interna. sim, Cara, eu vim passando por algumas fases nesse sentido de que não, parar para olhar é um erro. Parar numa oportunidade, né. Nós não estamos falando de que, entendi. um exemplo, um DT de uma fábrica de soja, equipamento alto de criticidade, e vamos parar a fábrica só para olhar, não. Nós estamos falando de oportunidades, né. Cara, tem uma Sim, oportunidade, abre, olha, inspeciona, vê a condição, vê se é uma condição do equipamento, porque tem equipamentos, cara, que hoje em dia, e hoje eu falo porque eu vim conhecendo equipamentos aqui que estão rodando há 10 anos ali, e que só uhum, troca o óleo, entendeu. Eu falo: "Cara, é realmente a condição dele, essa vibração, será que é a condição do equipamento? Será que é estrutural? Será que é algo já está começando a surgir ali um defeito inicial ali, uma falha inicial?". Então eu gosto de pegar tudo isso, tudo que eu tiver ali
de fatores ali de apoio até, vamos dizer assim, para ter uma melhor análise, uma base Sim. melhor analítica, cara, tudo que eu consigo, eu aplico, entendeu? Então eu consigo conseguir fazer aqui esse tempo que eu estou aqui, né, aprimorando, tanto nessa área também da parte de coleta, de análise de óleo, né, enfim, sensitiva, com a parte de inspeção visual, cara. Se conseguir tiver um tempinho, ó, vamos abrir, vamos olhar, entender essa condição desse rolamento, um exemplo, que eu sempre onde eu vim tinha muitos rolamentos, né, de rígido, de esfera. E Uhum. aqui já tem outros equipamentos, mancais também, só que todos de rolete de 2 carreiras. Então, aí você começa a trabalhar com rolamentos diferentes, equipamentos diferentes, você começa a absorver muito conhecimento e ver que cada um trabalha de uma forma. Você entende que, Sim. esse rolamento aqui que eu trabalhava, cara, há pouco tempo, como eu falei, um rolamento de esfera com esse impacto, com essa frequência de BPFO e esse valor global aqui acima do normal do alarme, para Uhum. esse rolamento de rolete já não aguentaria, já teria quebrado. Então a gente começa a abrir e entender por que que chega a esse ponto. Então, cara, eu acho que a preditiva ela é bem complexa, mas ela é quando o cara ele quer se aprofundar, ele quer buscar conhecimento, tanto na parte dos cursos, quanto ele abraça essa causa ali na planta, cara, ele Uhum. consegue desenvolver bem, principalmente quando trabalha com equipamentos diferentes, né, que nem header e Sim. elevador de caneca, eu vim aprendendo agora na soja, mas você começa a ter uma bagagem diferente, vim da sucalcoleira, vim agora pra soja, né, quem sabe uma mineradora aí, né, vamos ver aí pra frente, mas tudo é bagagem, cara. Então, a pessoa ela desenvolve bem, quando ela quer, ela desenvolve. Isso é um ponto bacana, Gabriel, que, por exemplo, quando você pega alguns defeitos em equipamentos, né, eles não são iguais, cara. E isso que é legal você trabalhar em vários segmentos, você fazer medições de equipamentos em vários segmentos, você começa a ver o comportamento do equipamento, né. Você Sim, vê que, por exemplo, uma folga de rolamento numa fábrica de refrigerante não é a mesma folga de um lá é, no é, minerador. Então, assim, o motor pode ser do mesmo porte, ok, mas os comportamentos totalmente diferentes, porque mudou ali a produção, né, mudou ali o esforço do equipamento. Então isso é bacana ter esse viés, né, ter essa visão do equipamento. E você começa a enxergar isso no espectro, cara, você isso. chega a um certo tempo, eu vejo caras aí antigos aí, o cara já bate o olho, assim, fala: meu irmão, já sei o que tá É, cara. acontecendo". É, Isso é bacana, cara, isso vem com experiência, vivência, isso. né, e isso tem que ser passado, assim, cara, eu acho que tem que ser passado pra essa garotada que tá vindo aí nova aí, né, que tá querendo aprender, Claro, cara. precisa ser passado, precisa ser compartilhado, porque a preditiva tá crescendo muito, né, Gabriel, tá vindo muito aí, os inspetores, técnicos, enfim, Vixe, o aí a gente mercado tá aquecido. exato. Aí a gente tem que começar aí também a enxugar isso também, porque vem o outro lado também da moeda, Gabriel. Porque é só, assim, cara, não é desfazer, mas tem muita gente que só porque faz algum cursinho ali, preparatório, já acha que é analista, cara. Isso é um perigo pra técnica. É, Sabe por quê? Porque tem muita gente ainda no mercado que não acredita na preditiva, não acredita na vibração. Você chega para um sim. cara antigo de manutenção e fala assim: "Ó, aquele rolamento ali, ele tá com a pista externa, ele tá com alguns bits ali, cara". Aí o cara fala: "Ah, mentira, como? Ô louco". É, Aí desse vem uma jeito. pessoa que assim, que fala que é analista e dá um diagnóstico errado, esse cara vai conferir, fazer ali e não vê esse defeito, cara, isso joga a técnica preditiva lá embaixo. Olha, Então, é um dos recados que a gente deixa aqui, né, que a gente sempre bate isso. forte, cuidado aí, né, com as pessoas que fala que é analista, enfim, muito cuidado, porque ele vai jogar a técnica lá embaixo, e isso aí é perigoso, né não, Gabriel? É desse É jeito, desse cara. jeito, E cara. eu Eu passei passei por essa questão, porque quando eu Uhum. vim aqui tinha um outro pessoal, outro técnico, e quando eu cheguei, pra eles acreditarem que eu falava: "Cara, aquele rolamento tá quebrando". "Ah, rapaz, deu trabalho".
Não, 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 Imagino. não tá, porque o outro técnico também é isso, outro também passou e falou. Eu falei: "Cara, vamos fazer o seguinte", o que eu comecei a fazer para desenvolver, né. Por quê? Uhum. Porque nós estamos falando da preditiva em si, mas estamos falando dela aplicada. Vamos lá, você vai prestar um serviço, você está trabalhando em fichado, que seja, mas se você entra ali para começar ali, né, as pessoas estão começando, entendendo ali, a empresa está entendendo o que é preditivo, que não como que funciona, e aí você passa algum técnico, passa alguém que começa a dar diagnósticos que: "Ah, ó, tem que parar a planta e vai abrir e não tem nada", e eu falo porque por essas situações que aconteceu de madrugada ali num domingo: "Ó, tá quebrando aqui", chega lá, abrir, tirar todo mundo lá da de casa, os mecânicos, chega lá, cara, tá normal. E aí? Aí quando eu cheguei eu passei por essa fase. "Ai, ó, tô com uma frequência aqui nesse rolamento e ela tá acima aqui dos parâmetros", vim acompanhando ela, não em uma nem 2 coletas, fiz várias coletas, várias que precisar criar pontos, a gente cria pontos, precisar aumentar o ranger, precisar mudar o setup, né, muda o setup. Então ele Sim. assim: "Tá com essa frequência, tá com essa falha aqui, cara, e a gente tem que trocar". "Não, não, não, não vai trocar, porque o outro também fazia assim, pá". E aí eu falei: "Não, tudo bem, deixa eu fazer uma inspeção visual então". Aí eu comecei a fazer isso, aí nas primeiras inspeções, 2 3 primeiros equipamentos abrindo, o primeiro de cara eu vou até posso até te mandar uma foto depois aí, Sim. já estava com o rolamento quebrado, rolamento de saída, rodando parecendo novo. Frequência de rotação saída 160 mais ou menos, RPM, e Mas ali quebrado já. mas a aceleração ainda estava ou estava só a Não, velocidade? tá. Porque geralmente quando perde as esferas assim, a aceleração vai lá embaixo. Já estava daquele jeito, parecia que só que eu vinha acompanhando e tinha laudo, não tinha tudo, né, e aí não tinha aquela, como é que a gente Uhum. pode dizer, confiança, né, na Sim, empresa, alguém novo chegando. E aí eu comecei a falar: "Não, então deixa eu inspecionar, deixa eu abrir". Ah, isso foi os primeiros 2, 3 equipamentos. Depois, é o primeiro laudo batido, vamos fazer, vamos trocar. E aí você começa a ganhar essa confiança, cara, isso aí é importante demais, cara, pelo menos pra mim tem sido importante, porque os supervisores mecânicos, né, que como eu falei, você entra às vezes em lugares que até tem a preditiva implantada, né, ela já tá enraizada, mas eu no meu caso, se começou há 2 anos, 3 anos atrás na empresa. Então você pega as pessoas ali, absorvendo ainda essa realidade, se é mesmo, né, que nós falou, vem da corretiva, vem da preventiva, mas será que tá quebrado mesmo? Será que é isso? Tem todas essas perguntas, esse questionamento. E sim. a gente fala tudo, né, do lado bom, vamos dizer, mas tem o lado de que a pessoa às vezes não acredita, a pessoa não vai Exato. confiar, não vai falar assim: "Não, você tá errado cara, sempre foi assim", tem sempre isso, né. Tem sempre: É, "Não, mas sempre foi assim, sempre trabalhou assim". Aí, às vezes, sempre trabalhou errado, né, entendeu? exato. Uma montagem errada. Então eu comecei a desenvolver muito também, me aprofundar nisso. Te mandar aí depois o primeiro caso dela de sucesso ali, que eu implantei até o banner eu que implantei, que eu fiz, para comecei a Pô, bacana. mostrar isso aí para eles. Tem o grupo ali, né, mostrar no grupo, falar: "Ó, Aham. equipamento tal, 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 que foi te aberto o laudo, não foi feita a realização da troca do rolamento, mas foi feita aberta a inspeção com a oportunidade". Aí mostra lá: "Ó, o rolamento já está quebrado". Aí as primeiras foi assim, depois aí dá total liberdade, cara. Então, você vai ganhando confiança, até em você mesmo, né, o profissional mesmo. Confiança em Sim. poder, né, cara, desenvolver mais, cada vez mais. Eu vou te mandar depois, os 2 Não, primeiros bacana. laudos mesmo. Ô, Gabriel, você entrou num ponto, cara, que eu sempre gosto de falar, é a questão do case de sucesso. A Sim, gente tem que mostrar isso, cara, tem que ser sim, mostrado, sabe por quê? E outra coisa, pessoal, assim, eu não quero viu, Gabriel, eu vi o seu boletim lá, eu achei top, sensacional. E aquele modelo que você fez ali é bacana demais. Por quê? Pessoal, é o seguinte, você vai fazer um case de sucesso, né, voltado à vibração aí, poxa, se puder colocar o espectro, a tendência, o antes e o depois, para é. mostrar, ou até mesmo a foto do rolamento, cara, sensacional. Porque sabe por que eu falo isso, cara? Não é questão de ser chato. Eu já vi Eu muito sei. case, o cara só fazer texto. Isso, Cara, mas isso, assim, isso. o cara, tem que ter o visual ali, tem que ter o Cadê o espectro antes? Cadê o perfeito. depois, né? Cadê o como ficou, E né? Cadê? exato, tem que ter o espectro ali, cara, mostra o espectro. Fala assim: "Ó, o defeito que eu peguei de aceleração tá aqui o espectro, aí aqui a tendência, subiu tanto G, depois da intervenção baixou tanto G, olha o espectro que baixou a amplitude". Isso. Cara, mostra ali, se puder tirar uma foto e mostrar,
por quê? Por que a gente fala isso? Porque isso vai agregar muito para você, isso Vai, dá uma visibilidade profissional e da técnica para você essencial. com Cara, isso aí te alavanca num jeito, isso aí não é, né, a gente fala assim, não é questão de ser bajular, não, é o seu trabalho, é a preditiva, é o seu lado, é o laudo, é a sua análise. Você exato, estava ali, você viu o equipamento, cara, eu busco sempre aqui isso, né. Quando eu entrei na empresa que eu estou, eu fiz igual você fez, eu fui buscar primeiro a confiança. exato, Né, dando os laudos assertivo, explicando. E uma coisa, Gabriel, é você explicar o motivo por que que você tá dando laudo, né, que muita gente não explica o porquê. Cara, você explica, eu sentei fator de crista, esses dias eu peguei um fator de crista 2 vezes já aqui. Eu expliquei fator de crista, falei: "Cara, olha só, a aceleração baixou demais, a velocidade aumentou, esse equipamento aqui ele já as esferas já foi embora". E quando o cara abriu lá, o mecânico abriu lá, não tinha esfera nenhuma, só estava o eixo e o olha, anel do rolamento. pois, Então, quer desse dizer, jeito. começa a passar aí a autoridade. E no case de sucesso, você tem que mostrar isso, né não, Gabriel? É desse jeito, cara. É. Eu falo assim que eu gosto de ver isso, né, tenho muito ali no aqui pela internet, né, e acompanho, né, cara, pessoas quando colocam, quando posta, e eu gosto de olhar, e aí tem vezes, tem lá só o texto, o texto, né, achei isso, aí você fica meio perdido. Mas quando a pessoa tem, ela posta lá um case de sucesso, coloca ali, né, o rolamento, como que era, como que estava, os gráficos, aí você começa a entender, e até para quem tá olhando, olhar e entender, falar: "Rapaz, olha", porque é uma experiência, né, cara, você tá a pessoa tá compartilhando uma experiência também com você, e você que tá lendo de fora, começa a adentrar naquela vivência dele e entender, talvez tenha um caso parecido que ele está vivendo por esse case e você está vivendo e não sabe como lidar. Uhum, Então isso eu gosto de acompanhar muito e às vezes falha um pouco nessa questão. Até porque quando eu montei assim, porque não tinha, né, pela empresa que eu montei esse case de sucesso aí, foi mesmo para uhum. mostrar o serviço, falar: "Ó, cara, tá vendo? Funciona", entendeu? Eu Exato. preciso que entendeu? Então foi mais ou menos isso, para ganhar essa confiança e mostrar. Porque falar, né, não, falar: "Tem um rolamento quebrado ali, trocar rolamento de entrada do redutor". Tá, e aí? Beleza. Então fica meio que, sabe, vago isso aí. Então eu Sim. gosto de fazer toda essa parte. E assim, é uma coisa que eu aprendi, ó, serve de lição aqui pra tudo, uma coisa que eu aprendi, e é óbvio, mas o óbvio precisa ser falado. Esses Exato. tipos de documento, esses tipos de boletim, case, você tem que botar lá na cabeça, para você tem que passar as informações para quem não é da preditiva. Para que a pessoa leia o Exato. boletim, enxergue o boletim e entenda de forma prática e fácil, né, e Isso. fala assim: "Caramba, realmente a preditiva funciona, tá aqui a prova". Porque se ficar só em texto, gera interpretações, né, gera outros tipos de interpretação. A imagem não, a Sim, imagem fala muito mais que 1000 palavras. Então, quando geram esse tipo de defeito aqui onde eu trabalho e aonde eu trabalhei também, e aonde eu for trabalhar futuramente, eu fico atrás disso, cara. Eu colo com o pessoal da manutenção, com os mecânicos, fala: "Cara, se você pô, tá aqui o laudo preditivo. Se você for abrir o equipamento e não tiver, eu também eu quero ser notificado". com Tem que certeza. apare ó, eu errei, eu já errei também. Já tive que eu me equivoquei, que o cara abriu lá, não era. Tá valendo, aí você viu como aprendizado. Falei: "Cara, eu errei, Claro. aprendizado". Então isso aí é maturidade, você precisa Sim. ser sustentado, né não, Gabriel? É desse jeito, cara. Eu falo lá no começo, né, o pessoal, né, elogiava, né: "Ó, cara, né, você tá bem nas suas análises". E aí eu conversava muito com eles, né, eu falava: "Ó, é bom, cara, você receber, né, esse apoio e tudo aí, mas melhor ainda é quando eu falhar. Quando eu falhar numa análise que vocês fizer, me fala, cara, eu preciso saber, Exato. porque eu preciso entender onde que eu errei, preciso entender Uhum. onde que eu falhei, porque qual que eu comecei na análise ali que deu errado". Então é bom ouvir isso, mas se eu errar, cara, me fale, porque eu preciso melhorar, preciso ver aonde que é, preciso entender qual que foi o ponto Uhum. que me deixou me fez errar ali, né, determinada análise ali, enfim. Então eu gosto desse lado, é bom a pessoa, né, chegar em você e falar: "Olha rapaz, olha, caso de sucesso", mas quando a gente erra, a gente não posta, né, a gente não fala, né: "Ah, errei", né. Mas eu foco muito nesse lado, porque a gente aprende com os erros, cara. Não que a gente tem que errar para aprender, claro que não. Mas tem momentos que a gente acaba errando e aí vai nos ensinar. Ah, por quê, cara? E você saber o porquê que você errou, por que que você falhou nessa análise. Abriu lá e não era esse, era outro, entendeu? E é claro que tem todo o seu lado humano ali, de analítico. Mas também já aconteceu comigo recente,
de um rolamento cadastrado errado, um exemplo. Então tem vários fatores, vários N fatores. Só já aconteceu comigo de eu falar: "Rapaz, mas esse rolamento tava ruim, mas não tá batendo o que tá nós ali, cara, porque tá outro rolamento aqui", entendeu? Aí você começa a entrar nesses outros campos aí. Exato, e esse é um ponto, Gabriel, que podemos fazer até um outro podcast, e fica aberto aí o convite aí, caso você quiser voltar, Perfeito. sobre a questão dos dados dos equipamentos, né, fazer o cadastro, que é importante demais. Um Sim. analista precisa ter os dados para fazer análise, cara. Cara, precisa ter um norte, porque, cara, você É, você pega uma frequência genérica ali, você acaba abrindo ali um equipamento e não é aquele rolamento, enfim, precisa ter os dados, né. E sempre. esse ponto, Gabriel, acho que todo mundo tem esse medo, né, de errar. Você pode ver que se você conversar com qualquer preditivo aí, cara, qualquer analista, qualquer cara, você fala: "Ih, quantas vezes você já errou?" E todo mundo fica: "Nó, nó, peraí, não é assim, espera aí, não". Mas tem que ser falado, tem que ser colocado na mesa, igual você falou, cara. Sim. Talvez você não errou por conhecimento, né, e por análise, mas alguma coisa, o cadastro tá errado, né, uma operação ali, pô, os cara trabalhavam com X vazão, depois que Sim, você pegou lá, o cara aumentou pra Y, aí, cara, já tinha um defeito, aí pum, quebrou. Então é, quer dizer, você não precisa investigar. Por isso exatamente. que o técnico preditivo, até quando ele erra, ele precisa investigar, ele precisa fazer Com o certeza, prognóstico, cara. ele precisa ir lá e entender, né, o Gabriel, por Com que ele errou, certeza, né cara. não? Com certeza. Eu acho que esse aí é um dos pontos principais, cara, o cadastro. Eu vim Uhum, passando, eu falo que hoje eu tô numa escola ali, porque tô aprendendo, tô em todas a área analítica, cadastro, setup, em campo, equipamentos diferentes, pessoas diferentes, área diferente. Quando entra na parte de cadastro, é algo que o ano passado eu peguei para fazer muitos, cara, muitos equipamentos sem cadastro. E aí o interessante é que o pessoal quando estava antes tinha muitos laudos deles, e eu ia lá olhar o equipamento, mas só tinha o gráfico, né, não tinha uma frequência BPFI, não tinha nada, eu ia olhar os dados, mas não tinha engrenagem cadastrado, não tinha rolamento cadastrado. E aí eu falava: "Rapaz, como como que só olhar a gente sabe?" Cara, a gente tem aquela noção, a gente olha ali isso. pelo aparelho mesmo, pelo aparelho ali, um Exato, aparelho ali da SKF, que seja qualquer um ali, vou abrir exato, ali pelo gráfico e vou olhar e vou falar: "Ó, cara, essa frequência aqui tá com característica de rolamento". Mas vou descarregar pra ter certeza, né. Como você ter exato, certeza? Com as frequência cadastrada do rolamento, exato, a entendeu? frequência do rolamento, pum. Aí eu comecei a desenvolver muito isso, e vi que tinha muito e ainda tem alguns ainda, alguns muitos, vamos dizer assim, ainda, tem muito Uhum. equipamento ainda para cadastrar, mas uma boa parte, principalmente os mais críticos, eu cadastrei muito. Hoje hoje esse ano, assim, pelo menos meu foco que eu tenho hoje é agora começar pelo equipamento de baixa rotação, mancais, cara. Hoje eu quero me aprofundar em baixa rotação, porque eu falei aqui pela internet com os meninos ali, que teve uma questão do planetário, sabe. O cara comentando ali, e aí eu falei: "Cara, olha, deixei quebrar um aqui, cara". Falei os caras falando sobre isso aí, eu falei: "Cara, eu deixei um passar, cara". E aí eu falei: Que eu fiz, cara? Que passou?". E aí eu fui olhar o setup, né, cara. Setup como com rotação normal, rotação, né, Ah, de uma rotação alta, eu falei: "Cara, vou pesquisar como que funciona essa questão de setup aqui, como que funciona para mim poder, diagnosticar que, ter uma falha", porque como você era algo bem padrão ali, para todos os equipamentos, vamos dizer assim, os níveis de uhum, alarmes também era tudo padrão. Então aí eu uhum. comecei a me aprofundar, cara, me aprofundei, assim, né, em ir lá e coletava o equipamento e mudar o setup. Vai demorar a coleta? Vai demorar em torno, né, 6, 7, 8, 10 minutos, 15, depende ali, né, o setup ali que você vai mexer. Mas eu sei que aí no finalzinho de outubro, com o setup ali feito desse planetário, pela segunda vez ele começou a me apresentar ali uma falha. E aí eu falei: "Cara, isso aqui", como foi a primeira vez, né, que me apresento, que eu tô me aprimorando nele, eu falei: "Tem alguma coisa de anormal aqui". Só que aí entra o que a gente falou, o que que eu sugeri? "Vamos fazer uma coleta de análise de óleo aqui nesse equipamento?". Aí deu Isso. limalha, matou a paulada. Na hora que Não, é isso aí. abriu já estava já aquele jeito já, saindo. É isso aí, cara. Então, isso Outro aí é interessante. ponto, Gabriel, não sei se você passa por isso, eu passo muito por isso em questão de prazos de intervenção.
sim. sabe. Muitas pessoas acham que a preditiva, ela vai fazer milagre, né. A gente, Sim, por exemplo, pegou um defeito, qualquer defeito, você dá um prazo ali, né, indo ali pelo se você olhando pela tendência, você dá um prazo ali de 2, 3, 4, 1 mês ali, 4 semanas, 5 semanas, enfim. Os cara falam assim: "Não, e aí, vai quebrar?" Aí atinge o prazo que você deu e não quebra. "Ah, sim, falei que sim. não ia quebrar, então". É desse Eu jeito. faço isso, ô Gabriel, você tem essa dificuldade com os clientes Já aí? aconteceu já. Uma vez aconteceu essas questões, tipo, ah, pegar ali um equipamento, abrir um laudo ali, um rolamento ali, que seja, e Uhum, aí eu normalmente eu trabalho com 15, 30 dias, né, uhum, pra programar, né, ali a manutenção, dependendo, né, como esteja ali o equipamento, 15 dias. E a alarme um, né, 30, alarme 2, 15 dias. E aí sim. eu peguei, fiz um laudo, né, e deixei, tô acompanhando. E aí passou, né, passou, não evoluiu, mas ficou em cima ali daquele jeito, nos níveis um pouco alto, mas não evoluiu. E aí não conseguiram parar o equipamento também, e aí ele passou os 30 dias. E aí eu peguei Aham. e falou: "Mas e aí, tá vendo rapaz, não quebrou não". Falei: "Pois é, né". A questão é que aí eu penso aí eu falei pra eles assim, falei: "Pois é cara, ainda bem que não quebrou, né, porque Ainda bem. a minha intenção não é quebrar, a minha intenção é evitar que quebre, né". Se for pegar ele já quebrado, então não precisa de mim aqui, né. E aí eu fui lá, fiz uma nova coleta, como não tinha subido os parâmetros, ele manteve ali, não teve nada de alteração, aí eu abri um laudo pra mais 30. Aí desses 30 eles conseguiram lá programar, tiraram, aí eu já for seco, né, que eu sou o cara assim, abriu um laudo, vai conseguir fazer a manutenção, abriu, na hora que abrir o equipamento eu já tô lá em cima, quero olhar, Eu deixa eu também. ver, dá o rolamento, dá engranamento, já vou lavar e já se precisar ajudar a desmontar eu também já ajudo, então Uhum, eu gosto de fazer isso, falar aí eu começo a entender também questão de amplitude, né, cara, porque às sim. vezes a gente eu pelo menos, né, falo por mim, às vezes a gente acaba olhando muito ali para lá a valor global, alarme, e isso é parâmetro, né, cara. Eu entendo que isso é parâmetro. A gente vê ali a amplitude, né, então a gente consegue pegar e olhando e entendendo cada comportamento, cada frequência, como Hã. que funciona. E aí entender, né, o ponto que você quer, qual que é? Que é você deixar o equipamento trabalhar o máximo de tempo que ele puder, com aquele Uhum. rolamento ali que seja, que a empresa vai ganhar com isso, quanto mais tempo ele estiver trabalhando, mas que você também possa chegar no momento certo, antes que ele quebre, e de gerar um custo maior para a empresa. Então a gente Sim, acaba querendo chegar nesse meio termo aí, né, de se chegar antes que ele quebre, mas que ele também trabalhe o máximo de tempo antes de quebrar. Então, e assim, abrindo, olhando e o aprendizado segue, né, cara. sim. Um ponto, o Gabriel, como eu já viajei bastante, passei por diversos segmentos, né. Hoje eu estou no segmento aqui de minério, né, e os Sim, equipamentos se comportam totalmente diferente, né, aí já é um pouco agressivo. é, Um dos pontos a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui, eu olhei a tendência dos últimos 5 anos ali pra trás ali, eu olhei a tendência. Cara, tinha muito equipamento que, por exemplo, cara, os caras não vamos falar em velocidade aí, o equipamento não passava de 1 milímetro. Ficava ali 0,8, 0,9 e o alerta, o alarme dele estava alerta de 3 milímetros e o alarme de 5. Falei: "Cara, pra que isso, cara? Pra que isso?". O que que eu fiz? Ajustei, cara, e muitas das vezes você vai ter que ter esse feeling, você vai ter que ter esse ajuste. sim, Porque, cara, imagina, o equipamento ele trabalha nessa condição, o alarme é altíssimo, por exemplo, se ele trabalha ali a menos de 1 milímetro de velocidade, né, ele começa a deslocar ali 1 milímetro, 1,5 milímetro, tá dentro ainda do alarme, você vai achar que tá dentro, mas não é, cara, já tá o equipamento que trabalha dessa forma, já não tá legal. Então o que que eu fiz? A exatamente, primeira coisa que eu fiz foi ver os parâmetros. exatamente. Tendência, né, nessa hora aí você tem que usar a tendência, tem que olhar lá os últimos anos, Sim, ver a tendência o comportamento do equipamento, ver se não teve nenhuma troca, teve nenhuma mudança, o comportamento ok, você vê ali os parâmetros, cara, teve muitos equipamentos que eu baixei, cara, fui baixar os níveis, eu falei: "Não, vou trabalhar baixinho", porque primeiro, dá tempo de questão de peças, né, fazer pedido, porque aqui, exatamente. cara, geralmente, as intervenções é acima de 30 dias, então eu tenho que, né, fazer um trabalho que eu consigo. Claro que tem emergência, né, tem equipamento que você pega ali que, cara, não dá.
Tem que É, ser trocado ali exatamente. com 10 dias ali, com uma semana tem que trocar. Mas a primeira coisa você já passou por isso, Gabriel? Se você olhar o equipamento e falar: "Cara, o equipamento aqui trabalha dessa forma baixinho e a os alarmes tá gritante lá em cima lá". Já É, trabalhou já chegou a pegar isso aí, sim, Gabriel? hoje, né, hoje aqui, que nem eu falei pra você, eu tô desenvolvendo toda essa parte, cara, então, quando eu vim, eu tive que olhar tudo isso, entender, né, por Hum, quê, até olhar os laudos, assim, e entender, né, por que que abriu um laudo pra esse aqui? Por que esse equipamento? Por que esse equipamento? E olhar e entender esse equipamento. E aí eu comecei a entender equipamento por equipamento, cara, porque sozinho, né, a gente acaba se reduzindo ali, mas aí quando você abria ali o né, ali no software ali, e aí você via, no meu caso, todos ali, né, os níveis de alarmes, todos maioria, cara, maioria vermelho, vermelho, vermelho. Porque eu falei pra você, estava padrão, né, estava padrão, todos os alarmes, né, a maioria do setup, padrão, para alta rotação era o mesmo de baixa rotação, e aí eu tive que começar a mudar, e aí eu comecei a olhar para mas tá estranho isso aqui, cara. Comecei a olhar os alarmes, comecei a entender, né, e ver como funciona. Comecei a olhar as tendências, né, e a gente tem que entender: "Ué, mas esse equipamento né. aqui, ele foi feito com a manutenção? Ah, aqui ele estava com um pico alto, mas agora aqui, né, estava baixo, vamos entender se já foi feita alguma troca aqui". E outra Hum, questão também que eu acho interessante, cara, o cara que coleta e o cara que analisa, a coleta também analisa, é o ponto de coleta, né, cara. Porque hoje eu sou técnico aqui, estou coletando um determinado ponto que sempre coletei, que fui ensinado assim, um exemplo aqui na horizontal, na zona de carga aqui do rolamento do motor, um exemplo. Cara, sim. eu estou coletando ali, mas outro técnico que passou, coletava na axial ali, enfim, o que eu falo porque eu vi, né, eu convivi alguns tempos e vi Aham. que tinha horizontal não era qualquer lado, para ele o vertical era qualquer lado ali, o importante era coletar. Tem parâmetro? Tem, mas se Sim. esse é os pontos corretos, vamos dizer assim, pelo menos eu acredito que seja, pelo menos para mim, coletar Uhum. sempre o mesmo ponto, vai me ajudar quase 100% das análises, cara. Entendeu? Vai me dar um recurso melhor, posso dizer assim, um parâmetro melhor de diagnóstico, entendeu? Sempre coletar ali no mesmo ponto. Então, às vezes, tem essa questão, aqui está sempre alto aqui, mas eu estou coletando aqui nos pontos normal, aqui na horizontal, na vertical, na axial, e não tá dando. Das últimas coletas, 3 meses atrás, o rapaz, quem coletava, ou como era, sempre deu alto e agora não dá. Aí você vai entender se foi trocado, se não foi. Aí não, não, nunca foi. Aí o que que é? O que que aconteceu então? Entendeu? E aí tem coisas que você vai ter que pegar e dali, daquele passo que você tá, você vai começar do zero, dali pra frente. Mudar os parâmetros, mudar os alarmes, ajustar, se tiver que aumentar, se tiver que diminuir. E aí não tem como você saber, né, tipo, se era da forma que você trabalhou, compatível, né, como a pessoa trabalhava. Então eu acho que um ponto de coleta também é uma ideia, cara, que eu falo que é pra quem só coleta, né. Cara, o ponto de coleta é essencial também, cara, pra você também ter o quem vai analisar ter um bom diagnóstico. Isso. Aí, Gabriel, quando eu comecei, né, até depois também de um pouquinho de experiência, cara, eu andava com aquela caneta industrial. Fica uma dica para você aí que está começando, ainda mais você que está ou full time em uma planta, ou você que roda bastante clientes, cara, anda com aquela canetinha de marcador industrial e, cara, você não precisa marcar com X o equipamento do cliente não. Não, dá um ponto ali, um pontinho, né, dá um pontinho ali onde você vai medir, faz um pontinho, porque quando você voltar, você já sabe aonde você mediu, e você vai ter ali todas as medições num lugar só, né. Exato, Acontecer isso. E se vier outro técnico, ele vai identificar que tá: "Opa, tá marcado aqui, então aqui que ele mede". Ele vai exato. seguir aquela medição, né, igual você falou, isso aí é muito importante. Eu vou futuramente, eu vou trazer um material aqui falando sobre isso. Só a questão de medição, aonde medir, né, que eu acho que Interessante, realmente cara. Perfeito. concordo com você plenamente. Tem que ter ali, no mesmo local, se possível a mesma carga, enfim, porque isso aí altera muito o espectro, cara. E deixa o analista, se quem for só É. analisar, louco. É, cara. É isso aí. Então é isso, pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, cara, não pô, que bate-papo bacana, Gabriel, você viu que Cara, fluiu bem legal, bem bastante, legal. né, Bem legal, passou cara, uma olha. hora rapidinho, né, cara, Passou. e isso é gostoso de ver, cara, porque a preditiva ela tem muitos assuntos, né, a gente
pode aprofundar em outros assuntos aí, cara, como esse da coleta, questão de parâmetros, enfim. E, cara, eu gostaria de agradecer de verdade aqui a sua presença aqui com a Obrigado, cara. gente, tá. Mas eu Obrigado. gostaria antes de Gabriel, você deixar um recado pra galera aí que tá iniciando, pra galera que já tá um pouquinho mais. O que que você recomenda com o seu com a sua performance até hoje, né. Você saiu da oficina e veio pra preditiva, né, saiu da preventiva pra preditiva. O que que você deixa aí de recomendação hoje pra essa galera aí, né, por gentileza? Olha, cara, a gente fala muito de conselho, né, e às vezes as pessoas falam: "Ah, se fosse com bom, né, vendia", enfim. Mas se eu pudesse dar o conselho, cara, pra quem quer desenvolver essa área, tá buscando desenvolver, e às vezes aonde que a pessoa tá, não é dada essa Uhum. oportunidade, cara. Às vezes tem aquela a pessoa que tem o conhecimento e não quer compartilhar. E às vezes a pessoa se prende naquilo e não consegue desenvolver. Então, se o meu conselho, cara, hoje para uma pessoa que estivesse se adentrando e que tivesse alguma dificuldade, assim, nessa área, que a pessoa buscasse o máximo de conhecimento com pessoas que querem Que quer compartilhar esse compartilhar conhecimento com ela. informações. Hoje, né, tem vários recursos, cara, vários recursos, várias pessoas, várias plataformas, várias instituições para a gente buscar conhecer, buscar entender. Não fazer nada, né, na emoção de que: "Ah, eu tô com fiz o curso, já vou fazer, já vou para analisar, já vou". Cara, queira passar pelo processo, né. Queira começar ali, se for na análise de vibração, se for na sensitiva, se for na parte de coleta, mas comece, cara, porque isso são bagagens. Eu acredito que quem analisa sempre passou ou ainda vai continuar, às vezes, passando por esse processo. Vai ter que usar a parte sensitiva, vai ter que ir lá, às vezes, sair da do computador e ir lá em campo coletar. Então, se você está começando, iniciando isso, foca, cara. Tenha um foco, tenha um objetivo de onde você quer chegar, né. Se espelhe em alguém, cara. Eu acho interessante isso, porque às vezes, né, a gente: "Ah, ninguém me ajuda, ninguém me dá né, uma direção", mas sempre vai ter alguém que você vai olhar, cara, e falar: "Cara, eu queria ter um pouco, 1% de conhecimento que essa pessoa tem". Então se espelhe, cara, nessa pessoa. Ver o que a pessoa trilhou, pra onde que ela começou pra ela poder chegar ali onde ela tá, entendeu. Então seja egoísta, cara, busca conhecimento, busca se espelhar em alguém que caráter, que desenvolveu uma vida profissional, né, trabalhando, né, correndo atrás, desenvolvendo, e você vai ver, cara, que as portas ela vai se abrir, cara. Isso aí se a gente tiver um objetivo, se a gente tiver um foco, a gente consegue chegar e alcançar. Isso aí é verdade, cara, sensacional. E sem bajular ninguém, né, Gabriel, que é o É, grande foco. Mostrando exatamente, ali o seu talento, a sua performance, né, a sua exatamente, vontade, o seu querer, cara, você chega longe, você vai longe, cara, você consegue exatamente, desvendar o mundo aí. Cara, exatamente. excelente conselho, excelente recomendação. É isso, cara, isso mostra o quão você é profissional, você tá indo aí buscando atrás, isso é bacana, dá pra ver nos seus olhos a sede que você tem pela parte preditiva, isso é sensacional. Isso aí destaca muito positivamente aí no mercado de trabalho. Cara, te desejo grande sucesso mais uma vez, Obrigado, tá. cara. Pra você também. Olha, muito obrigado aí. Então, pessoal, fique com Deus e esse foi o nosso bate-papo. Gabriel Silva tá aí. Obrigadão, Comente cara. lá, pessoal, traga o seu comentário, traga, curte, compartilhe, traga ideias. Esse canal aqui é feito para você. Camprime Perfeito. Conecta, o podcast oficial da Camprime Solution. Aquele abraço, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.